pensar nos profissionais pouco representados no mercado de trabalho, surge o Color at Work, um espaço seguro de partilha, empoderamento e fortalecimento da experiência das pessoas que compõem a diversidade de talentos e potencial existente no mercado de trabalho. O meu nome é Sofia Medina Andrade e acredito na eficácia da diversidade e inclusão para o alcance de um mundo de trabalho mais digno e justo. Sejam bem-vindos. Olá, comunidade! Já vos aconteceu interagirem muito com um colega de trabalho que vive num outro país e sentirem que, dado o número de interações virtuais que tiveram com a pessoa, já a conhecem, mas que, ao verem-na pela primeira vez, pessoalmente, ficam chocados ao perceber que a pessoa é mais baixa ou alta, que tem um estilo completamente diferente do que pensavam, e numa questão de segundos, descobrirem que a pessoa que assumiram que conheciam nada tinha a ver com o que imaginaram. Bom, isso acontece muitas vezes comigo. E não sei porquê as pessoas pensam que eu sou alta. Eu gostaria de ser, mas não apenas na cabeça delas, né? Bem-vindos a mais um episódio do Color at Work. Hoje vamos refletir sobre o viés. Aquele olhar rápido que todos usamos, muitas vezes sem pensar, para julgar alguém numa questão de segundos. Eu acredito que todos nós o fazemos, de forma inconsciente. Mas claro, muitos vão dizer: sim, mas eu não faço isto de forma pejorativa. Ou o que eu faço não impacta negativamente a outra pessoa. Vocês reconhecem este tipo de comportamento em vocês ou em alguém que vocês conhecem? Sabem, isto faz-me pensar, será que o que acontece nas interações virtuais também acontece nas nossas percepções diárias sobre os outros? E quando o viés se aplica ao mercado de trabalho? Lembro-me de um candidato que entrevistei para a função de team leader. E na sala da entrevista estava eu, como recrutadora, e mais duas mulheres, que seriam as pessoas a quem ele iria reportar caso ficasse com a função. Quando questionado sobre qual a parte mais desafiante de liderar uma nova equipa, o candidato responde: bom, o pior é quando há muitas mulheres juntas na equipa. Já se sabe, não é? Muita mulher junta dá porcaria. No final da entrevista, uma das mulheres a quem ele iria reportar diz-lhe: boa sorte. E claro, passamos para o candidato seguinte. No entanto, há situações em que este tipo de observações vem dos próprios managers ao avaliarem os candidatos. Não, é velho demais. É estrangeiro. Muda de emprego muitas vezes. É demasiado confiante, está a mentir. Não vou com a cara dele. Até tenho um bom CV, mas não sei porquê não me inspira confiança. Viés, barreiras, proteções inconscientes dos nossos medos mais tribais, mais irracionais, os mais enraizados. Felizmente, estas percepções sobre o viés no mercado de trabalho já começam a ser comprovadas por pesquisas. Um estudo recente da Harvard Business Review, de julho de 2024, mostrou que estudos realizados em várias indústrias mostraram que 80 a 85% de homens brancos relataram ter um acesso justo às funções dos seus sonhos, que contrasta com a realidade de 50% de mulheres não brancas e 43% de mulheres negras. O mesmo estudo revela ainda que as mulheres tendem a ser sobrecarregadas com tarefas que não conduzem a promoções, como tarefas administrativas, tais como o agendamento de reuniões, trabalho doméstico, como as limpezas, trabalho emocional, como serem as apaziguadoras, mas que salvam o dia, ou tarefas rotineiras que têm de ser feitas, mas que não conduzem a promoções. Mulheres de várias faixas etárias, etnias e setores diferenciados reportaram fazer mais trabalho administrativo que os homens. Sabem, eu gostei muito de uma analogia utilizada no artigo, em que comparavam o viés no mercado de trabalho com as taxas de juros acumuladas. Sabem como é? Começa de forma subtil, quase nem se nota, mas ao fim de uns anos já definiu a tua trajetória profissional. Primeiro começam por achar que não tens perfil para a função. Quando dás por isso, o viés já está a hipotecar a tua carreira. É como um empréstimo que nunca mais acabas de pagar. O mercado de trabalho é apenas uma extensão da nossa vida e, como tal, recebe os nossos valores, a nossa visão de mundo, a nossa postura, as nossas emoções, o nosso descontrole e a qualidade da nossa saúde mental. Ou falta dela. Recebe também a qualidade da nossa ética, do nosso caráter, e é por isso que o mercado de trabalho é tão desafiante. É também por isso que é tão difícil trazer para os locais de trabalho a diversidade, especialmente quando esta representa, seja por características físicas, étnicas, religiosas, de género
ou de caráter, o oposto dos tais 80% da população referida no estudo. A realidade que os estudos demonstram é algo que eu também sinto no meu dia-a-dia como recrutadora. E o que eu venho a notar é que, quanto mais desafiada sou por estas pessoas, que me apresentam vários dos seus vieses, mais percebo que os comentários, o desdém, a desconfiança, a resistência para com os candidatos, nada mais é do que falta de confiança neles mesmos. Falta de confiança na capacidade de avaliar talento e muitas das vezes da certeza que não sabem identificar potencial ou que não sabem lidar com a diferença. E agora vocês devem estar a perguntar: e como é para ti trabalhar com este tipo de gestores, Sofia? Bom, Claramente que torna o meu trabalho mais difícil, torna a minha missão de contribuir para um mercado de trabalho mais diverso e inclusivo muito desafiante, pois testa a minha resiliência, a minha criatividade e compaixão. Isto porque, quando frustrada, a tentação de culpabilizar e julgar o outro, no caso o manager, é muito grande. Mas isso, além de me tornar naquilo que eu considero o problema, também me bloqueia e desvia da minha missão. Pois trabalhar com estas pessoas permite-me desconstruir algumas das suas ideias pré-concebidas acerca do outro. Permite-nos a nós, enquanto recrutadores, facilitarmos o convívio e, desta forma, mudarmos ou ajudarmos a mudar mentalidades. No entanto, também me ensina muito sobre mim e sobre a forma como o medo nos impacta. Há um gestor que me desafiou de tal forma que ele levei o homem para a terapia, para a meditação e depois para a escrita. E confesso que foi a pensar nele que surgiu este episódio. E depois de muita reflexão eu consegui compreender o que estava por trás do viés dele. E a mudança que isso teve em mim foi impressionante, porque isso fez-me olhar para os comentários dele com uma certa compaixão, sabem? Confesso que amoleceu as minhas próprias defesas, o que por sua vez permitiu compreender o que realmente o amedrontava. Como consequência, eu sinto que o meu ouvido ficou mais apurado, assim como a minha capacidade de adaptar a minha linguagem para o tipo de linguagem que falasse para o medo dele. Vocês lembram-se do episódio da Tainá? Se não ouviram o episódio com a Tainá, onde ela fala sobre a importância de aprender a linguagem do outro, recomendo muito que voltem lá depois deste episódio. Como consequência, comecei a sentir o manager menos resistente. O candidato com quem ele tanto implicou por ser de nacionalidade não desejada, por sua vez avançou nas fases do processo de recrutamento, o que permitiu causar boa impressão aos managers do manager em questão, e a coisa correu bem. Felizmente, também já tive a oportunidade de trabalhar com gestores que também reconhecem o valor da diversidade e que olham para a inclusão como uma vantagem competitiva. Gestores que me permitiram ajudá-los a montar equipas diversas e observar o desenvolvimento das mesmas, que resultam em ambientes de trabalho seguros, que dão lugar à criatividade e inovação, em que as pessoas não tinham receio de pensar fora da caixa, de mostrarem o seu sentido crítico, de aplicarem o conhecimento que adquiriram nos seus países de origem, nas suas experiências enquanto consumidores provenientes de diferentes backgrounds, e de assim contribuírem para o desenvolvimento de produtos que contribuíssem para a empresa se destacar no mercado. Experiências como a que mencionei servem como repertório interno, como prova de que é sim possível criar ambientes de trabalho diversos, em que as pessoas se sentem que pertencem, em que a diferença é de facto um fator que as torna mais fortes como indivíduos, como equipa e como empresa. Sabem, a meu ver, a diversidade quebra o viés. E se este resulta de um medo inconsciente, a inclusão prova que quanto mais o enfrentamos, neste caso, quanto mais convivemos com pessoas diferentes, que representam os nossos medos, mais estes se dissolvem, levando-nos a concluir que a ideia do outro apenas existia no nosso subconsciente, apenas existia na nossa irracionalidade, apenas existia na nossa ignorância. E para me despedir, deixo-vos com uma questão. A vosso ver, será que viés e compaixão combinam? Que tal partilharem as vossas opiniões nos comentários do episódio ou nas redes sociais? Obrigada e até aos próximos episódios. Obrigada por se juntarem a mais um episódio do Color at Work, que contou com a edição do Augusto Piscinini. Se gostam deste podcast, eu peço para que partilhem, subscrevam, avaliem e comentem. Até aos próximos episódios.